Olá, pessoal. Hoje nós vamos diferenciar transtorno ou distúrbio de aprendizagem de dificuldade de aprendizagem. Então, vou compartilhar o material para vocês agora, para vocês irem acompanhando as explicações. Então, muitas pessoas, elas confundem esses termos, né? No mesmo texto, você vê o autor utilizando transtorno, distúrbio e dificuldade de aprendizagem, como se tudo isso fosse um sinônimo. Na verdade, não. Há uma diferenciação muito pontual nesses dois termos e que diferencia eles, né? Diferencia esses conceitos de uma forma muito distinta. Então, transtorno e distúrbio de aprendizagem é uma coisa e dificuldade de aprendizagem é outra. A aprendizagem, como a gente já viu no vídeo passado, ela envolve várias variáveis. Então, antes de falarmos do transtorno e sobre a dificuldade de aprendizagem, é preciso levar em conta que a aprendizagem envolve muitas variáveis e aspectos, como as questões sociais, biológicas e cognitivas. Além disso, nós temos a questão das diferenças individuais, temos a questão da motivação, temos a questão da atenção, ansiedade, do comando, da disposição para se distrair e do sistema de avaliação. Então, no vídeo passado eu falei que a aprendizagem é algo muito complexo. Por quê? Porque ela envolve todas essas questões. Então, quando a gente pensa numa dificuldade da aprendizagem, como é que ela se caracteriza? Né? Então, ela se caracteriza por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, considerando-se a idade cronológica do sujeito e que interfere significativamente no rendimento escolar ou na vida cotidiana dessa criança. Então, vejo aqui, ó, como é que eu vou diagnosticar, né, uma dificuldade de aprendizagem? Primeiro, pelo baixo funcionamento do desempenho dessa criança. Então, uma criança de 7 anos, a gente tem mais ou menos ideia de qual é o conhecimento que ela tem que ter nessa faixa etária, qual é a fase da leitura e da escrita que ela tem que estar, né? Então, por ali você já consegue ver qual é o funcionamento e se esse funcionamento está abaixo do esperado. E nós temos algumas teorias da dificuldade de aprendizagem. Tem alguns enfoques, né? Eu coloquei 3 enfoques aqui que são bem importantes. Primeiro, o enfoque do processamento da informação. Isso é utilizado na psicologia como uma forma de compreender a dificuldade de aprendizagem. Ou seja, a informação que é disponibilizada pelo ambiente escolar, familiar, é processada por meio de uma série de sistemas de processamento dessa informação, né? Que envolve a atenção, a percepção, a memória. Então, como é que esse processamento dessa informação está chegando na criança? Então, esse seria o primeiro enfoque. O segundo enfoque seria o interativo, no qual estão incluídas a análise do contexto familiar e escolar. Né? Então, assim, o quanto o contexto escolar e familiar interferem no desempenho cognitivo dessa criança. E o terceiro enfoque é o neuropsicológico, importante nesse cenário em nível internacional. É muito relevante para compreender a importância da interdisciplinariedade nos campos da dificuldade de aprendizagem para compreender o processo cognitivo. O que quer dizer com isso? Esse enfoque. Esse enfoque diz que não é só um aspecto, não é só a condição familiar, não é só a condição escolar, não é só a questão do processamento cognitivo, mas um conjunto de fatores que se interrelacionam para poder a gente compreender o processo cognitivo e, nesse processo cognitivo, identificar a dificuldade de aprendizagem. Então, nós temos 3 grandes blocos aí, né, da teoria das aprendizagens, das teorias da aprendizagem. Primeiro, os modelos centrados na pessoa,
se refere às explicações neurofisiológicas e os modelos médicos, as teorias genéticas, por exemplo, que são todas baseadas nos processamentos perceptivos da criança. Então, está centrada na pessoa, né? Como é que a criança percebe, interage, fala, tá? Então, tem esse aspecto. Tem um modelo centrado na tarefa e no meio educativo, que reúne as teorias centradas na análise das tarefas e centradas no meio sociológico e educativo. E tem os modelos integrativos, que abordam os processos psicológicos e os enfoques que apresentam as deficiências no processamento da informação. Eu, pessoalmente, eu gosto mais dos enfoques interativos, porque não é apenas um aspecto envolvido, né? É um conjunto de aspectos que levam a pessoa a ter uma dificuldade de aprendizagem, que envolve as questões centradas na pessoa, questões centradas no meio educativo, questões dos processos psicológicos vividos por essas crianças, do processamento dessas informações. Como é que está a questão da dificuldade de aprendizagem no Brasil, né? Esse tema sempre está relacionado ao fracasso escolar. Muitas pesquisas de alunos brasileiros demonstram que os fatores mais apontados como responsáveis pela dificuldade de aprendizagem são aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais das pessoas. As dificuldades de aprendizagem só podem ser compreendidas na interação com os fatores intra-escolares, requerendo intervenções tanto no âmbito do aluno, das práticas pedagógicas, da formação de professores. Por isso que no vídeo anterior eu falei para vocês que é importante o papel do psicopedagogo de trabalhar com o atendimento de alunos, com o professor de sala de aula, sabe? Para poder trabalhar também com essa formação de educadores. Porque a formação inicial dos educadores não dá conta de abordar disciplinas específicas como essas que nós vamos ver aqui no nosso curso. Então, a sua formação inicial, ela acaba sendo um pouco fragmentada ou deficitária. Então, não dá para a gente exigir do professor algo que ele não tenha compreensão. Então, o papel do psicopedagogo é, além de atender o aluno e atender a família do aluno, ele pode trabalhar também com práticas pedagógicas específicas e com a formação de professores. E também isso requer o nosso olhar sobre a questão da natureza política, econômica e social do nosso país. Então, diagnosticando a dificuldade de aprendizagem. O primeiro viés a ser levado em conta, no que tange a dificuldade de aprendizagem, é a importância de uma ação interdisciplinar. O psicopedagogo, ou o professor, ou a família, né? Ele tem que ter esse olhar interdisciplinar, saber que essa dificuldade de aprendizagem pode ser decorrente a um conjunto de fatores e para se resolver isso, vai necessitar também de uma ação interdisciplinar. Muitas vezes de um fono, de um psicólogo, de um terapeuta, de uma psicopedagoga, né? Então, mesmo sendo algo não tão complexo quanto um distúrbio de aprendizagem, requer uma atenção especial desses profissionais. Quando nos referimos à dificuldade de aprendizagem, estamos falando sobre um estudante que possui uma maneira diferente de aprender. Vejam, ele aprende, mas aprende de uma forma diferente. É isso que vocês têm que pensar. Um distúrbio já é um processo neurológico maior, né, mais complexo. A dificuldade de aprendizagem, ela envolve somente uma forma diferente de aprender. Então, fica mais fácil a atuação de um psicopedagogo, de um pedagogo, do professor da sala de aula, ou mesmo de um pai que dá uma atenção mais diferenciada para o seu filho nas tarefas escolares. Então, essa dificuldade, a tendência dela é ir desaparecendo aos poucos. O diagnóstico, então, também, segundo o Vitor da Fonseca, ele fala o seguinte, que o distúrbio de aprendizagem está ligado a um grupo de dificuldades pontuais específicas que envolve a questão neurológica. Então, é diferente da dificuldade da aprendizagem. O cérebro, neste caso, funciona de forma diferente também, pois mesmo sem apresentar desfavorecimento
físico, social ou emocional, os estudantes demonstram dificuldade de se apropriar do conhecimento. Então, um pouquinho diferente da dificuldade da aprendizagem. A dificuldade da aprendizagem, ela envolve questões pedagógicas, de reestruturação da forma como foi ensinado, envolve aprendizagem, ensinagem. O distúrbio, ele já envolve um aspecto de como é que esse cérebro funciona. Isso não significa que essa criança seja incapaz, uma vez que esse quadro é reversível em alguns aspectos, necessitando para isso métodos diferenciados de ensino, adequados à singularidade de cada caso. Então, se nós temos, por exemplo, crianças com dislexia, cada caso é um caso. Ela não é reversível, né? Ela não é reversível, mas ela é melhorada essa condição, né? Por isso que a gente conta que é um quadro reversível. Existem aspectos e ferramentas adequadas para a gente tratar uma criança disléxica. Como é que essa criança disléxica vai aprender a ler e escrever? Então, é possível aprender a ler e escrever desde que a gente tenha um método diferenciado para ela. Isso nós vamos ver mais tarde. Um distúrbio de aprendizagem, então, né, a palavra distúrbio, transtorno, tem uma conotação de um problema de natureza neurológica. É um termo usado muitas vezes de forma inadequada pelos profissionais, porque quando eles utilizam transtorno e distúrbio e dificuldade como uma coisa só. Distúrbio transtorno de aprendizagem é definido pela Organização Mundial da Saúde como aqueles manifestados por comprometimentos específicos e significativos no aprendizado de habilidades escolares. É considerado como uma disfunção do sistema nervoso central, relacionada a uma falha no processamento da aquisição ou do desenvolvimento. Então, o nosso cérebro funciona, a entrada da informação, o cérebro ele processa essa informação e depois essa informação ela sai de uma forma expressa, seja na leitura, na escrita ou na fala. Então, no caso do distúrbio e transtorno da aprendizagem, essa disfunção está no processamento. A entrada pode estar correta, mas a hora que ela vai processar essa informação é que ela não consegue processar. E aí eu destaco aqui alguns distúrbios que nós vamos estar considerando no nosso curso. Nós vamos ver a questão da dislexia, da disgrafia e da descalculia. São 3 aspectos importantes e que as crianças em idade escolar, especialmente na fase da alfabetização, que vai entre o primeiro e o segundo ano, é onde a gente vai detectar que elas podem ter algum problema desse, porque é onde ela começa a elaborar as primeiras hipóteses da escrita e da leitura e também da alfabetização matemática, e o professor pode ver que esse processamento cognitivo que ela está utilizando não é o adequado. Dificuldade ou distúrbio de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem está relacionada a problemas de ordem pedagógicas e socioculturais. Então, logo, o problema não é apenas o aluno, né? Mas sim na forma como ele está junto com esse conteúdo. Quais são as estratégias pedagógicas que a escola e o professor utiliza para levantar as hipóteses da leitura e da escrita nessa criança? E os aspectos sociais, né? Que tipo de interação favorece essa compreensão do mundo letrado? Já o distúrbio, o transtorno, ele surge de um comprometimento neurológico das funções corticais específicas do cérebro. Então, aqui a gente consegue diferenciar bem. A dificuldade, ela envolve uma ordem pedagógica e sociocultural, e o outro, o distúrbio, transtorno, é um comprometimento neurológico. Então, como agir nesse caso, né? Primeiro, a operacionalização do enfoque diagnóstico prescritivo ou diagnóstico clínico. Essas crianças, elas precisam
ser diagnosticada clinicamente por um médico, psicólogo, uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar. É muito importante. O psicopedagogo ele não dá o diagnóstico, ele aponta indicativos de que pode ser que a criança tenha, por exemplo, a dislexia. Mas quem vai dar esse diagnóstico é o médico. A questão também de rever as avaliações, né? Tanto as avaliações médicas dessa criança, quanto as avaliações feitas na escola. Também nós podemos tentar compreender como é que essa criança processa o seu cognitivo e propor algumas intervenções. Mesmo com um grau mais grave de um transtorno, de um distúrbio, há sempre uma intervenção possível a ser feita e deve ser feita. Quanto mais precocemente for feita o diagnóstico, for feita a intervenção, melhor vai ser o desempenho dessa criança na idade adulta. Então, a intervenção. A tendência atual é lidar com alunos com dificuldade de aprendizagem de uma forma mais direta. Então, o problema está na matemática, você vai lá e vai atender a criança naquela dimensão, naquela necessidade que ele tem, né? E também a partir de uma orientação novamente sobre aquele conteúdo, utilizando uma estratégia diferente para construir um entendimento melhor. Psicólogos cognitivos que se baseiam na teoria da informação apontam para a importância das técnicas voltadas para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, destinadas à promoção do aprender. Eu defendo muito essa parte aqui, que você tem que fazer com que a criança compreenda a forma como ela aprende, né? Ela mesma saber como é que ela aprende. Para isso, a gente chama de uma técnica dita como metacognição, é pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, aqui tem duas estratégias. Primeiro, a estratégia cognitiva, que é sequenciar essas tarefas que a criança tem que fazer, talvez dividi-las em partes menores, por etapas, do simples para o mais complexo. E as estratégias metacognitivas, que são aquelas planejadas para que a criança pense sobre o que fez, né? Que ela controle essa atividade cognitiva que ela está fazendo, que ela consiga controlar seus próprios processos cognitivos. E é esse conhecimento que permite o planejamento, o monitoramento e o controle das atividades. Certo? Então, a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje por aqui, deixando claro que dificuldade da aprendizagem, ela envolve as questões pedagógicas e socioculturais e as questões do distúrbio de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem envolve as questões neurológicas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.